Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui nesse vídeo compartilhar uma poderosa palavra do Senhor. Na verdade, é um salmo maravilhoso, e depois eu quero falar aqui sobre essa questão de comprar objetos, comprar pertences pessoais. Precisamos estar muito atentos a isso, porque às vezes alguns objetos desavisadamente ou falta de entendimento, nós não nos atentamos e aquilo pode prejudicar a nossa vida, os nossos caminhos. Bem no final dessa meditação, e quero ler também alguns comentários aqui publicamente de todos vocês, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Então, se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários: irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então vamos lá. Aqui em Salmos 37 tem por título assim: temporária felicidade dos perversos. Quem são os perversos, irmã Raquel? São todos aqueles que amam e que praticam a perversidade ou iniquidade. Então esse texto ele vai falar sobre isso. Salmos 37 é um salmo de Davi, e ele vai falar assim, olha o que ele está falando, a palavra do Senhor. Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Ele está aqui afirmando, ele não está colocando uma dúvida, ele não está dizendo, quem sabe, talvez, não, ele está afirmando: não te indignes, não se chateie, não se aborreça, não fique triste por causa dos malfeitores, porque em breve definharão como a relva. Às vezes você olha a vida da pessoa fazendo perversidade, fazendo atrocidades, prejudicando o outro, trazendo dificuldades para a vida do outro, meu Deus, trazendo situações adversas para a vida do outro. E você fica assim pensando, analisando, mas Senhor, será que o Senhor não está vendo isso daí não, Jesus? É assim, Marco? É assim, desse jeito. Porque são tantas situações que aquela pessoa causa, irmãs. E Deus está falando aqui: não te indigne, porque dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. E depois você vai observar a vida dessas pessoas, irmãs. Murcha mesmo. Perde o brilho, perde aquela robustez, perde aquela arrogância, perde aquela petulância. É assim, Raquel, desse jeito, irmãs. Perde. Passa um tempo, você fica olhando, às vezes é uma pessoa com aquela postura, sabe? De ser mais do que as outras pessoas. Irmã Raquel, desse jeito, irmãs. Meu Deus. Aí passam uns tempinhos, né? Tempinhos assim, às vezes pode ser de alguns meses, às vezes até mesmo alguns anos. Porque a justiça de Deus, às vezes o acerto de Deus para com aquela pessoa que causou, que causa muitos males, demora um pouquinho. Porque o relógio da terra é diferente do relógio do céu. Mas chega, irmãs. E eu tô falando isso daqui, eu me lembro de uma história que eu vi agora recente. Recente, irmã Raquel, recente, amada igreja. Eu tô falando aqui, né? E se tem um que é especialista em abater, irmãs, é Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte.
Recentemente, não tem muitos dias não, eu ouvi uma história, irmãs. Tava conversando com uma pessoa e eu tava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim pra mim: Raquel, eu conheço uma pessoa que tá passando uma prova, uma luta. A gente conversando sobre coisas de Deus, sobre as coisas do Senhor, os tratamentos. Eu nem ia contar isso, irmãs, é porque eu lembrei agora dessa história, porque o texto sagrado está dizendo: porque dentro em breve definharão como a relva e murcharão. Irmãs, pensa numa pessoa murcha. A pessoa murcha perde aquela robustez, aquela prepotência, irmãs. E que o Senhor nos ajude a ter muito cuidado, porque Deus, ele exalta, mas ele também ele abate, irmãs. Muito cuidado. E eu me lembro de uma situação que eu estava conversando com essa pessoa, um familiar meu, né? Uma pessoa. E nós estávamos conversando sobre assuntos de Deus, sobre... E essa pessoa me compartilhou isso que eu quero aqui falar, irmãs. A pessoa estava falando assim: irmã Raquel, a gente estava falando sobre isso mesmo, sobre pessoas que humilham os outros, os pequenininhos, principalmente os pequenininhos, irmãs. Principalmente os pequenininhos. Seja de qualquer lugar da empresa, da casa do Senhor, Deus é Deus que protege os pequenininhos, viu? Quem são os pequenininhos? São aqueles que para a sociedade pode não valer nada. Porque às vezes não tem uma aparência, às vezes não se veste bonito, às vezes é um subalterno, seja em qualquer instância, irmãs. Seja ambiente de igreja, ambiente de empresa. E eu quero compartilhar aqui essa experiência no ambiente de empresa. E a pessoa contou para mim. E eu ouvi, irmãs, essa história, eu me estremeci, irmãs. Porque é desse jeito, dessa forma, irmãs. Mas a gente ouve muitas histórias e eu já presenciei muita coisa dessa natureza. Já, irmã Raquel, já. E recentemente eu ouvi essa história que essa pessoa me contou e eu estremeci na base, porque eu sei que é bem assim mesmo que Deus trata. E essa pessoa estava me contando que trabalhava num lugar, numa empresa comum normal. E essa pessoa estava dizendo para mim que tinha um funcionário lá, um homem que já é um senhor de uma determinada idade, mas não é tão jovem não, né? E esse senhor estava passando muita dificuldade lá nessa tal empresa. Que dificuldades, irmã Raquel? Ele tá doente, esse senhor. Esse senhor tá tendo problemas de memória. Esse senhor, essa pessoa, voltou agora para o trabalho porque já ficou afastado há 1 ano, 2 anos, sem estar ali no trabalho. Ele estava afastado do trabalho porque estava cuidando da sua saúde, estava com um problema de saúde sério, né, que o impossibilitava de trabalhar. E essa pessoa retornou, voltou para o convívio do trabalho. Porém, irmãs, a pessoa não está bem da saúde, não está bem das faculdades mentais, está esquecido, perde ferramentas no trabalho, porque eles lidam com ferramentas, né? E por conta disso, a pessoa que estava falando para mim, estava falando assim: irmã Raquel, os colegas, né, os colegas da empresa ficam tudo rindo do fulano, fica caçoando do fulano, fica rindo, assim, irmãs, escarnecendo, rindo e zombando da tal pessoa. E ali eu falei assim, para esta que estava me falando, né, compartilhando, eu falei: e você? Você faz isso? Você não faz isso não, você não entra no jogo das outras pessoas não, porque Deus está vendo. E ali essa pessoa, irmãs, me contou essa história, falou assim: irmã Raquel, a senhora não sabe o que esse homem fez na empresa no passado. Irmã
Irmãs, eu fico toda arrepiada porque olha como que Deus abate a vida de uma pessoa. Porque, irmãs, não é fácil não, irmãs. Não é fácil não, irmãs. Não é fácil, não é fácil, né? Eu fico assim, estremecida e tocada porque, irmãs, eu já presenciei na vida de outras pessoas o abatimento de Deus. Eu já ouvi muitas histórias como essa que eu vou te contar aqui, que estou te contando. E eu vejo que é bem isso mesmo, irmãs. É uma arrogância, uma prepotência, uma petulância, seja em diversos níveis. Ou porque a pessoa tem uma posição social, ou porque a pessoa tem um salário bom, ou porque a pessoa anda bem vestida, ou tem um carro bonito. Por N situações, irmãs, as pessoas parece que perdem. Nós precisamos pedir a Deus graça e misericórdia de nos ajudar a não entrar nessas armadilhas, que isso é uma armadilha, que o próprio inimigo derruba os servos do Senhor, colocando orgulho, colocando soberba, colocando sentimento de superioridade. E se nós não cuidarmos disso, irmãs, levamos uma rasteira. E ali essa pessoa estava me contando, né? Tava me contando sobre isso, que esse homem, ele estava sendo alvo de chacota no serviço, no trabalho. As pessoas estavam rindo, zombando, caçoando, e agora as pessoas estão chegando à conclusão que esse funcionário ele tá assim por conta do problema de saúde que ele adquiriu, que afetou as faculdades mentais desse homem. E ali essa pessoa estava me falando assim: irmã Raquel, esse homem aprontou no passado com as pessoas do próprio trabalho. Aí eu falei: é mesmo? Aprontou, irmã Raquel? Eu falei: mas o que essa pessoa andou fazendo? Irmã Raquel, no passado, essa pessoa era má, trazer dificuldades para outros funcionários. Era uma espécie assim de um encarregado, um chefe lá, que ele tinha poder sobre os outros, sobre os subalternos lá do tal trabalho. E ele trazia muita dificuldade, irmãs, muita dificuldade, fazia muita dificuldade. E uma coisa ali que tocou muito meu coração, que eu fiquei muito sensibilizada, foi que essa pessoa me contou, falou assim: gente, mas como que é isso? É assim, botava as pessoas para trabalhar além da conta. Era uma pessoa ruim, irmãs, era uma pessoa má. E assim, irmãs, e pessoas precisando, você sabe que às vezes você precisando do emprego, por mais simples que seja, você acaba ficando e se submetendo por não ter outras alternativas. E isso existe, irmãs. Existe, irmã Raquel, existe. Então, olha o que esse rapaz, esse homem, ele fez na época. Aí a pessoa tava me contando. Aí eu: é mesmo? Que tipo de coisa? Raquel, eu vou te falar uma coisa aqui, irmã Raquel. Teve uma vez lá que teve churrasco na empresa. Eu amo. E chegaram lá uns funcionários novos na tal empresa. Chegou assim, irmãs. Parece que os funcionários tinham chegado naquele dia, estavam recém-chegados, os rapazes, eram homens, meninos, né, uns jovens funcionários lá. Eu nem ia contar isso, irmãs, mas eu creio que tem endereço certo aqui, tem endereço certo. E ali ele estava contando, a pessoa estava contando para mim que esse homem, ele fez churrasco lá com os mais antigos, no almoço, e não compartilhou tal churrasco para os meninos que haviam chegado recentemente lá. E os meninos ficaram com fome.
porque os meninos estavam recém-chegados, não contribuíram no tal churrasco. E os rapazes que estavam lá compartilhando, comendo lá do tal churrasco, falou, ó, nós vamos lá para levar uma parte para eles que estão lá trabalhando. E esse encarregado, essa pessoa que tinha assim um certo poder ali, uma autoridade era mais, não permitiu que levasse comida para os rapazes. E os rapazes ficaram olhando. Eles tudo assim comendo e não puderam comer. Eu creio, irmãs, que a pessoa não deu maiores detalhes. Eu creio que os rapazes estavam entrando naquele momento. Acho que nem tinha recebido o primeiro pagamento. O fato é, irmãs, que por maldade ele não deixou os outros que estavam ali dar comida para os rapazes. E outras coisas que essa pessoa nem me compartilhou. Só me compartilhou isso. Então, irmãs, esse homem que fez isso no passado falou assim, irmã Raquel, eu falei, mas quanto tempo tem isso? Isso tem uns 5 anos por aí atrás que ele fez isso. E hoje o homem está abatido, o homem está doente, o homem está servindo de chacota para os outros, inclusive esses do passado, que ele humilhou, que não permitiu dar a comida, que não deu a comida, são os mesmos que hoje brinca, sabe como é que é, né? Então, irmãs, fica fazendo brincadeiras de mau gosto. Eu só falei para essa pessoa, tu não entra nesse jogo não. Se os outros quiserem fazer, é com os outros e Deus, mas você não vai fazer causa. Irmãs, por mais que a pessoa esteja errada, tá colhendo o que plantou, nós não podemos fazer aquilo dali e entrar. Tem uma palavra em Provérbios, vocês que conhecem a Bíblia também aqui, mas tem uma palavra em Provérbios que fala que quando houver o abatimento, que não é para nós nos alegrarmos lá no abatimento do ímpio, não. Ficar rindo, brincando, porque Deus, que é justo, Ele pode tirar aquela prova, aquela luta. Tem isso em Provérbios, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Porque Deus pode pegar aquela luta, aquela prova e colocar em cima daquele que está se achando. Então, esse versículo aqui, irmãs, aqui ó, pois dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. E ele fala aqui, ó, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar ao Senhor. O nosso grande mal é que muitas das vezes nós queremos agradar os homens, as pessoas, em detrimento de agradar a Deus. Todas as vezes que a gente tenta agradar o ser humano, sempre dá mal. Mas quando nós procuramos agradar ao Senhor, dá tudo certo. Dá tudo certo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, que é o que nós estávamos falando aqui. Deixa a ira e abandona o furor, não te impacientes. Certamente
isso acabará mal. Olhe, irmãs, eu vou repetir. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Irmãs, isso aqui é certo. Estão te fazendo chorar? Eu já passei por isso, irmãs. Eu já passei por isso aqui. Pessoas que entristecem, que aborrecem, e você vai chorar nos pés do Senhor, e você às vezes não pode falar nada, não pode dizer nada, não pode nem se defender, porque nós que somos servas do Senhor, nós confiamos na justiça divina, e ela chega, irmãs. E ele tá falando aqui, ó, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Do homem é espécie humana, pode ser homem ou pode ser mulher. Por causa do que leva a cabo seus maus desígnios, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Toma posse aí, amada igreja. Mais um pouco de tempo já não existirá. Procurarás o seu lugar, meu Deus, e não acharás. Eu me lembro de algumas vezes na minha vida eu dobrar o meu joelho. Eu sei do que eu tô falando aqui, irmãs. E eu falar assim para Deus, eu falar, Senhor, o Senhor não tá vendo isso não, Jesus? É o que fala, não te indignes, irmãs, porque a gente se indigna. Somos seres humanos. Senhor, o Senhor não tá vendo isso aí não? Senhor, entra com providência nessa situação. É assim, desse jeito, irmãs. Porque às vezes é uma atrocidade tamanha que você fica assim, estarrecida. Senhor, olha isso daí, Jesus. O Senhor não tá vendo isso aí não, Jesus? Olha o que a palavra tá falando aqui, ó. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo já não existirá o ímpio. Não vai existir. Procurarás o seu lugar e não acharás. Mas os mansos, irmãs, ou nós confiamos na palavra ou não confiamos. Mas os mansos herdarão a terra. O que é uma pessoa mansa? É uma pessoa pacífica. É uma pessoa que aguarda o tempo de Deus. É uma pessoa que confia que Deus entra e Deus faz. Confia no Senhor. Por mais duro que seja, como eu falei aqui, situações que no joelho você fala para o Senhor, o Senhor não está vendo isso aí não, Jesus? Olha aí, Jesus. Desse jeito, irmã, desse jeito. Aí fala aqui, ó. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha aqui, irmãs, trama o ímpio contra o justo, e contra ele range os dentes. Trama. Essa crente aí, ó, ela tá pensando que ela é o quê? Que ela é mais santa. Olha, irmãs. É desse jeito, irmã. Ela tá pensando o quê? Agora fica aí com esse Jesus, pra cima e pra baixo, com esse Jesus. Mas, aí fala aqui, ó. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele range os dentes. Rir-se-á dele o Senhor. Ó,
pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham reto caminho. A sua espada, porém, lhe traspassará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. Cuidado com esse povo. Que povo, irmã Raquel? Com o pobre, com a viúva, com o necessitado, com o desvalido, com aquele que muitas das vezes não vale nada para a sociedade, mas são esses. Que muitos desses irão subir no arrebatamento. Aqueles que para a sociedade, podem não ter valor, mas para Deus tem valor. Muito cuidado com essa classe. Aí fala aqui, ó. Mas vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Tem muitos ímpios que têm caráter, que adquirem as coisas de forma honesta, com trabalho honesto, mas também tem muitos ímpios que têm as coisas de forma ilícita, roubando os outros, defraudando os outros, enganando os outros, esqueminhas, esquemas. Tem, irmã Raquel? Tem, do que a abundância de muitos ímpios. Irmãs, tem pessoas que não vão à igreja, não faz oração, mas é uma pessoa de caráter, que tem riquezas, concentram rendas, tem patrimônios de forma honesta, limpa. Limpa que eu digo, trabalho. E tem uma outra classe que não, irmãs, concentram rendas, trocam de carro todo ano, de forma ilícita. Dá um jeitinho, um negocinho, um emaranhado. E pensa que ninguém tá vendo, mas Deus está vendo. É um esquema aqui, é um negócio aqui, é outro negócio aqui, é outro... Eu falo. Tu fala, irmã, que eu falo. Deus mandando eu falar, eu falo. Não, irmãs, tem que falar, eu falo. Deus mandando eu falar, eu falo. Aí tem grandes patrimônios, tu vai ver a vida da pessoa. É um castelo sobre areia, irmãs. Deus fizesse, ó, acaba. É só tirar um negócio. Eita Deus. É só Deus mexer num negócio. É como aquele dominó que é tão simples. Aquele jogo do dominó é uma pecinha aqui que tu toca em um, aí cai tudo assim, até os grandões lá. Aí pensa que ninguém tá vendo. De forma ilícita. Troca de carro todo ano, viaja não sei do que, compra isso, compra aquilo, vai não sei pra onde e tem... Irmãs, tem iPhone caro, coisa de última geração aí, tudo dos emaranhados. Mas vale o pouco do justo. Às vezes você ganha pouco, abençoa esse pouco, mas é um pouco que tem a bênção de Deus, você não enganou ninguém, você não defraudou ninguém. Tu chega ali no mercado, você compra ali o teu legume, a tua fruta, o teu pão, paga suas contas, você não lesou ninguém, você não enganou ninguém, você não deu, eita Deus, propina pra ninguém. Ô Jesus, Deus tá aqui, irmãs. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãs. Eu tenho responsabilidade aqui com esse canal, eu não posso ficar engolindo rolo. Porque naquele grande dia Deus vai me cobrar. Minha serva, eu mandei você falar e você não falou.
Às vezes é um pouco que é tão abençoado, irmãs. Se de repente, né, não deu para você comprar uma roupa nova, você aguarda aquele pouquinho ali, no próximo mês tu pega outro pouquinho e já junta com aquele do mês anterior, compra uma roupa nova. Irmãs, isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãs. Sabe, de repente você não tem um carro, né, que Deus ainda não te deu, mas de repente você aí tem uma bicicleta, vai pro teu trabalho de bicicleta, vai pra igreja de bicicleta. Eu já fui de bicicleta muitas vezes pra minha igreja, irmãs, né? Muitas vezes eu ia andando, irmã, andando, meia hora andando, ó, meia hora pra ir, meia hora pra voltar, e ia feliz da vida, irmãs, né? Andando, correndo, o quê? Uns 20 minutos, mas eu não ia correndo. Aí Deus vai trabalhando. Irmãs, mais vale, tá falando aqui, ó, mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Às vezes você tem uma bicicleta e depois eu orei, clamei, falei assim, eu quero uma bicicleta. Aí Deus me deu a bicicleta. Aí Deus foi trabalhando. Até nos próximos dias eu vou contar aqui o testemunho que Deus fez na minha vida, irmãs. Mas pelo menos é um pouco, às vezes você ganha um salário mínimo, às vezes até menos. Aí a sua renda, alguém te estendeu a mão para você, te abençoa. Você faz aí de repente um biscate, um algo, um extra, aí um algo. Tá entrando alguma coisa, seja grato, grata, abençoa. Você paga uma conta, não trate as contas de qualquer maneira, abençoa a conta. Abençoa essa conta. Quando você recebe uma conta no correio, ou no teu e-mail, ou no, né, geralmente no correio, abençoa essa conta. Isso significa que você pode pagar aquela conta. Estou falando contas comuns. Conta de água, conta de luz, conta do telefone, conta de internet, conta de gás. Senhor, muito obrigada por essa conta, porque o Senhor me possibilitou e eu posso pagar e vou pagar. Abençoa, não fica com raiva da conta, porque isso bloqueia a tua prosperidade, irmãs. Tá falando aqui, um dia eu vou falar sobre isso, se vocês quiserem ouvir. Abençoa, né? E quando você for pagar a conta, paga com alegria. Senhor, eu posso pagar, o Senhor me deu condição de eu pagar. Irmã Raquel, desse jeito, irmãs. Não paga com pena. Se tiver que abençoar alguém, abençoa. Não abençoa também com pena, não, irmãs. Bloqueia isso, a prosperidade. Mais vale o pouco que tem o justo que a abundância de muitos ímpios. Tem ímpios que são muito honestos, irmãs. São ímpios que são maravilhosos até para fazer negócios. É gente de caráter, gente de formação, gente de boa índole, gente que cumpre a palavra, pessoas que têm isso, irmã Raquel, tem, mas também tem muito ímpio que só a misericórdia. Que constrói a sua vida, o seu castelo. Irmãs, às vezes é uma fagulha que Deus vai lá e cai tudo. Cai tudo. Um grande exemplo disso, eu vou citar aqui um exemplo. Hoje eu estava me lembrando dessa pessoa. Eu não vou falar o nome dela aqui não. Não vou falar não. Mas eu vou falar só uma frase de um louvor que vocês vão entender quem. Era uma pessoa muito famosa. Deus tocou em uma coisa, ó, caiu tudo, descobriu tudo. Que as igrejas louvavam o louvor dessa pessoa. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Coisas ilícitas. Construiu sua vida em castelo de areia, achou que estava tudo bem. E Deus foi lá, ó, pá! Desse jeito, irmãos. Então, mais vale o pouco que tem o justo. Tu chega em casa, tu faz ali tua feira,
Há quem não gosta de feira, né? Mas vai para o supermercado, compra lá uma carne. Ou se não come carne, ou se não tá podendo comprar aquela carne, aquele bife, sei lá o que, né? Compra uma carne moída. Ou então compra um frango. E ali compra legumes, compra lá sua comida. Eu não estou falando de uma atitude conformista com a realidade, porque nós precisamos procurar sempre melhorar, irmãos. Mas o que a palavra do Senhor fala é verdade, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Que palavra maravilhosa, irmãos. Palavra abençoada. Os ímpios, no entanto, perecerão. Está falando aqui, irmãs. E os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, e o justo, porém, se compadece e dá. Mães, medita aqui nessa palavra. Ó, já tá quase 40 minutos aqui eu falando, porque você vai falando e vem vindo outras coisas. Então, abençoa teu salário, creia. Se você estiver passando uma prova, uma luta, confia no Senhor que Deus vai te dar graça para você passar por essa situação. E esse teu chefe, essa tua chefe, ou esse alguém, vai se vir com Deus. Eu tô me lembrando aqui de outro exemplo. E essa situação, eu passei por essa situação, irmãs. De uma chefe no trabalho também. Irmãs, são muitas histórias. E ali eu passei situações e depois eu vi aquela pessoa e não se levantou mais, irmãs. Não se levantou mais. O poder, e eu já vou entrar aqui no assunto que eu prometi no início do vídeo, o poder, né? Ele parece que embriaga a pessoa. E ali entra o orgulho, a altivez. O poder, ele tem essa influência que nós precisamos vigiar. Que o Senhor nos ajude. E eu quero aqui falar, fica com essa palavra, amém? Em nome de Jesus. Depois você medita Salmos 37. E eu quero aqui, irmãs, nessa palavra falar um pouco mais sobre objetos, coisas que nós compramos e adquirimos. Precisamos, irmãs, quando for comprar um pertence pessoal, um algo pessoal, de uso pessoal, roupas. Bom, o público aqui são as irmãs, o público feminino, né? As irmãs, vocês são uma bênção. Quando nós, assim, mulheres, né, gostamos de adquirir um adereço, uma roupa, um sapato, tá vigiando muito porque os simbolismos, eles existem e há uma repercussão no mundo espiritual. Por que eu tô falando isso? E existem muitas mensagens ocultas, subliminares em objetos. Por exemplo, irmãs, uma vez eu estava no círculo de oração, fui convidada para pregar numa igreja, e a irmã que estava lá dirigindo a oração, irmãs, eu estava assim de olho fechado, isso tem muitos anos, eu me lembro disso até hoje. A irmã estava com uma sandália que era uma cobra. Era um símbolo assim de uma cobra. Quase não dava para perceber. A irmã estava lá dirigindo a oração e eu ligada com Deus, irmãs, aquela manhã foi uma manhã marcante, porque Deus falou muito nos nossos corações lá nessa consagração. E ali, irmãs, o Senhor falou assim, olha para os pés dela, minha serva. Eu olhei, e era algo assim, mas tão imperceptível,
que não dava para perceber. A olho nu, tudo bem. Não dava para perceber. E ali Deus ministrava isso no meu coração. Olha de novo, minha serva, presta atenção, minha serva. Irmãs, quando eu olhei assim, era uma cobra. O laço assim da sandália, mas tinha até escamas. Tinha escamas, tinha escamas. Então, e sabemos que esse simbolismo da cobra não é algo bom. Um outro fato também, irmãs, esses dias até comentei aqui no canal, sai uma moda aí que eu não sei quem é que inventa isso. Eu creio que quem inventa isso aí vem lá da Europa. Existem pessoas específicas que ficam inventando isso, de um colar dourado. Que colar bonito, chama atenção, né? Dá um up aqui, né? Nessa parte assim, né? Irmãs, mas aquilo é uma corrente. O que isso simboliza no mundo espiritual? Que você está preso. Ou que está querendo ser aprisionado ou aprisionada. Irmãs, simbolismo. O que você está, né? Emanando? Prisão. Vestidos com estampas brancas. Irmãs, tem um pano, eu já vi blusas com aquilo, já vi vestidos. E uma vez quase que eu comprei, porque eu não estava atenta. É lindo, tem umas coisas assim meio que amarelo, você vê assim umas correntes. Eu vou separar algumas imagens e vou colocar aqui no canal, vou editar o vídeo e vou colocar para as irmãs entenderem. Aí você olha assim muito bem para o tecido. E eu fiquei olhando para o tecido, irmãs, é todo corrente. Correntes. E a pessoa olha, o tecido é bonito, é chamativo, tem umas partes assim amarela. Irmãs, é bonito, irmã, que é bonito. Mas se você prestar atenção bem, são correntes. O que você vai estar emanando? Que você está presa. E sabemos, irmãs, que Jesus, ele nos libertou da prisão espiritual, irmãs. E o apóstolo Paulo vai dizer, não vos reduzeis à escravidão novamente, vós já estáis livres. Aí a vida não flui, as coisas não fluem, fica tudo preso, tudo acorrentado. Irmãs, sapatos, eu estava ouvindo aqui uma irmã falando aqui, né, que tinha um nó no sapato. Uma sapatilha baixinha, né? Aí tinha um nó assim. Sapato no mundo espiritual é caminho. Você está fechando os caminhos. Que nó é esse? Não, irmãs. Há quem diga que eu não estou bem, que eu não estou bem das minhas faculdades mentais, que isso não tem nada a ver. Irmãs, até as compras, as simples compras, coisas, acessórios, né? Que nós mulheres gostamos, como eu falei aqui de perfume. E eu vou ler aqui comentários. Isso existe, irmãs. No mundo espiritual. Laços. Laços. Ai, irmã Raquel, não tem nada a ver. Igual esses dias eu falei aqui do Batman, Cavaleiro das Trevas. O que é isso, irmãs? O que é isso? Como que você permite isso? Batman, Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas dentro da sua casa. Aí com o seu filho, nas mochilas, Precisamos estar atentas, em nome de Jesus. Blusas de caveira. Irmãs, eu não estou falando isso aqui. Blusas de caveira. Caveira simboliza o espírito da morte, o Exu da morte, irmãs. Eu não gosto nem de falar, mas às vezes eu tenho que falar. Eu tenho que falar para alertar aqui. Que é isso? Aí fica lá blusas dentro do guarda-roupa. Aí você tá com tristeza, com depressão, com ansiedade, com desânimo, com vontade de morrer, de tirar a vida, o espírito do suicídio entra. Aí não sabe por quê? Porque tá com um objeto lá
Dentro do guarda-roupa com negócio de caveiro. Anel de caveiro. O que é isso, irmãs? Livros ocultos de Harry Potter. De negócio de magia. Negócio de horóscopo. Vamos fazer um trato aqui, eu e você? E eu quero que você venha aqui contar aqui, ó. Eu não vou ficar amarrada mais tempo não, irmãs. Eu vou falar tudo que Deus mandar eu falar aqui. Vamos fazer um trato aqui. Você vai orar em nome de Jesus para Deus te revelar o que está aí dentro da tua casa para você tirar. Objetos, coisas inofensivas. Irmãs, crendices, misticismos também, que não era nem muito o que eu ia falar aqui, irmãs. Ai, irmã Raquel, eu consulto horóscopo. Tá abrindo portas e legalidades. Irmã Raquel, eu tenho umas cartinhas aqui de tarô, de não sei o quê. Eu tenho pedras aqui, eu tenho cristais. Irmã Raquel, eu faço aqui uma reza de não sei do que, não sei do que. Irmã Raquel, eu ia falar algo aqui, o sangue de Jesus tem poder. Desenhos, situações, né, como eu falei aqui, de livros, né, livros de Harry Potter, de coisas de magia, irmãs. Ah, lembrei, misticismo. Ai, irmã Raquel, eu não passo embaixo da escada não. Que é isso, irmãs? Misticismos, crendices. Irmã Raquel, apareceu um gato preto aqui, eu não gosto de gato preto. Irmãs, é um bichinho, criatura de Deus. Gato preto é do mal. Irmãs, são às vezes misticismos, certas situações que precisamos analisar e pedir a Deus orientação. Eu quero aqui ler alguns comentários de todas vocês, como eu prometi aqui, irmãs. Como eu havia aqui prometido a vocês, eu preciso cumprir, amém? Tá abrindo aqui. Alguns comentários aqui, irmãs, fala assim. No vídeo 104, é o vídeo mais recente aqui do canal. A Línia Lacerda Artes. É Línia, acho que eu falei certo. Obrigada, viu, pelo seu comentário. Ela fala assim. Eu acredito sim. Nesse vídeo, depois você vai lá, é o vídeo 104, é o vídeo mais recente aqui do canal. Esse que vai pro ar é o vídeo 105, esse que eu tô gravando, que eu tô falando aqui. Mas esse aqui é o mais recente, que eu falo sobre odores, cheiros e perfumes. A Línia Lacerda, ela fala assim, eu acredito sim. Conheci uma mulher que era prostituta e ela usava um perfume muito forte. Onde ela passava, aquele perfume chegava primeiro. O espírito, aí ela fala o nome do espírito maligno, infelizmente está dentro da igreja. Então, irmãs, aqui a irmã está testemunhando, falando certos odores. Depois você vai lá nesse vídeo, assiste o vídeo, até para não ficar repetitivo e não ficar muito longo. Obrigada, viu, Línia, pelo seu comentário aqui, participação no vídeo. A Maria das Graças, ela fala assim, obrigada, viu, irmã Maria das Graças? Boa noite, irmã, que é o paz do Senhor. Obrigada por ter me respondido a minha pergunta acerca do jejum. Tenho colocado a irmã em minhas orações. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu preciso, irmãs, das orações de todos vocês, viu? Obrigada. Que Deus continue abençoando esse seu ministério de estar trazendo orientações dentro da minha palavra de Deus para as nossas vidas. Eu tenho me fortalecido muito e que você continue sendo essa serva do Senhor, como essa humildade, trazendo sempre o carinho, essa delicadeza de transmitir a palavra de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe e ilumine sempre, amém. Para você também. Seu caminho, por onde você passar, Deus venha te usar com essa simplicidade. Traz uma paz, fica com Deus, tenha uma noite abençoada juntamente com a sua família. Gostaria muito de conhecer a irmã. Quem sabe vir aqui trazer uma palavra na nossa igreja. Amém, irmãs. Amém, irmã Maria. Vou sim, com o maior prazer. Eu oro ao Senhor, peço permissão aqui ao meu pastor
e ele me autorizando, né, eu vou sim, com o maior prazer, ir na sua igreja, levar uma meditação, tá bom? Aí a irmã aqui, ela também fala aqui no vídeo, jejum de forma correta. A paz, irmã Raquel, eu tenho dificuldade de fazer jejum por causa da minha saúde, mas às vezes eu faço. Será que poderia fazer o jejum? Isso aqui que eu havia respondido anteriormente. Aí, irmãs, tem outros comentários aqui que eu gostaria de falar. Eu até respondi. Deixa eu ver aqui. Tem um aqui que eu respondi, irmãs. E eu queria ler esse comentário. No vídeo, dia 14 de novembro de 2022, objetos usados, lendo o comentário. Aí a irmã aqui, né, ela fala aqui, né, verdade, capricha tudo, capricha com as coisas, o cuidado, irmãs. Tudo que nós temos é a extensão daquilo que nós somos. Muitas das vezes nós estamos pedindo a Deus uma mansão, uma casa grande, sendo que Deus nos entregou uma casa simples, às vezes com um cômodo só, como uma kitnet, e às vezes nós não cuidamos daquilo que Deus nos entregou. Aí ela fala, né, Cate Luz. Irmãs, eu quero convidar todas vocês, eu quero convidar a todas vocês para estar estando comigo lá no Instagram, viu? Aí no vídeo Testemunho da Igreja Batista da Lagoinha, irmãs, esse vídeo é antigo. É antigo, irmã Raquel? É antigo. É antigo esse vídeo. Foi um vídeo. Irmã, isso aqui foi um testemunho muito forte também. Depois você vai lá, tá assim, Testemunho da IB Lagoinha. Depois eu vou até editar aqui que eu escrevi errado. Raquel Mariana, Testemunho da IB, Igreja Batista da Lagoinha. É um testemunho que precisamos ter cuidado com a nossa boca. Eu estava vendo uma missionária pregar, foi no início da minha conversão. Depois você vai lá e assiste o vídeo. Aí eu apontei o dedo assim para a televisão. Eu tinha televisão na época, a televisão ficava até aqui, ó, onde eu tô gravando. Era uma televisão antiga, irmãs. Antiga, irmãs. Olha como tem tempo esse testemunho. E aí eu apontei o dedo assim, eu estava começando a ministrar, começando a pregar aqui pela Redondeza, né? Foi quando Deus começou a trabalhar nesse ministério da palavra, que eu não sabia nada da Bíblia, eu não entendia nada da Bíblia, e era tudo difícil, tinha medo de ler até o livro do Apocalipse. Irmãs! E ali, eu me lembro que eu vi uma missionária. Hoje essa missionária, ela posta toda a fé, mas pasmem todas vocês, ela estava lá nessa igreja pregando, e eu apontei o dedo assim para a televisão, que eu estava assistindo, era DVD na época, é muito antigo, irmãs, era DVD, estava saindo assim daquela fita, indo pro DVD, e eu pedi emprestado esse DVD para assistir a pregação dessa missionária. E eu apontei o dedo para a televisão e falei, Senhor, um dia eu quero ir lá nessa igreja. E Deus me levou. Deus me levou. Sem pagar nada. De avião, ida e volta. Aí fui lá na igreja, eu gostei dessa igreja. Achei a igreja linda, achei a igreja maravilhosa, porque ela tem uma arquitetura muito diferenciada. Isso foi em 2000. Eu não estava nem nessa igreja que eu estou hoje, irmãs. Eu estava ainda na outra igreja, Igreja Batista do Calvário. Aí eu fui lá nessa igreja, eu gostei da igreja, amei. Aí falei, Senhor, me traz de novo aqui um outro momento. Me traz aqui de novo nessa igreja. E ali anos se passaram e Deus permitiu. Eu novamente fui lá, ganhei. Então nesse vídeo eu conto isso. Esse testemunho. Aqui no vídeo Testemunho Forte do Pagamento da Dívida, a filha do rei fala assim, estou chegando aqui no canal, bem-vinda, viu, filha do rei?
Ganhou mais uma inscrita. Eu também estou com meu nome sujo. Meu coração fica apertado, porque sei que é errado, mas eu creio que Deus vai mover ao meu favor. Vai, irmã. Vai mover. E às vezes eu já até contei, eu conto que eu fiquei com o nome protestado, não foi nem culpa minha não, né? Pessoas pediram o meu cartão e ali eu confiei na palavra da pessoa, que era uma pessoa influente, e a pessoa não honrou com o compromisso e eu fiquei com aquela dívida e depois eu paguei a dívida. Então, às vezes as pessoas têm, eu não sei se é o seu caso, se é essa situação que a irmã está passando, mas que cada caso é um caso. Porém, peça ao Senhor, porque Deus ele paga sim a nossa dívida, nos ajuda, nos dá estratégia e literalmente também Deus ele paga, viu? Que Deus abençoe, obrigada por ter chegado até aqui. Eu vou deixar o link aqui do grupo Saindo do Vale e eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá bom? Deus abençoe, paz.